Aí. Agora. Pronto. Bom, então, segunda dose. Ou muito mais que isso. É um prazer enorme receber o Luciano, o professor Luciano, a primeira vez que ele vem no foco, muito satisfeito com sua visita. Sinta-se em casa, mete bronca. Valeu. Bom, eu mandei o tema para cá, é mais uma coisa que eu gostaria de fazer do que uma coisa que eu fiz, né? E, de fato, por certas circunstâncias, eu vou avançar muito no texto, então eu vou falar um pouco das coisas que me levaram ao texto, né? Eu comecei a me interessar muito e ao mesmo tempo, né, que estava se desenvolvendo os protocolos de psicologia experimental, né, no século XIX, também começou a aparecer um espiritualismo ligado a isso, que a gente pode, por exemplo, quando segunda metade, né, século XIX, quando se formou a Sociedade para Estudos Psíquicos, e um dos membros era um psicólogo importante, apesar de ele lidar com temas como telepatia, essas coisas, era importante, né, para criar o protocolo experimental e tal. E eu sempre gostei da história da ciência também do século XIX, né? Darwinismo, termodinâmica, a própria, né, acabamento do eletromagnetismo, né? Então, é uma coisa que no eletromagnetismo, então sempre me interessou essa parte. E eu sempre achei que faltava alguma coisa assim que eu gostaria de estudar. Eu gostaria de estudar, eu pensei assim, estudar um autor que eu pudesse verificar a argumentação dele, assim, a real dele, né? Quer dizer, conhecer o filósofo, conhecer o cientista pela sua obra, vamos assim dizer, mas também gostaria de ter um apoio. Então, por isso que eu pensei, né, tudo ligado ao século XIX, tem o vitalismo, essa constituição que eu acho interessante do século XIX. Então, eu pensei nesse autor, que eu vou falar agora, no Claude Bernard, porque o Claude Bernard tem um livro muito famoso sobre metodologia, né, que ele chama de Introdução aos Estudos da Medicina Experimental, né, que foi um livro muito famoso. E ele tem esse livro, que seria um livro de metodologia, de filosofia, e esse livro, vamos dizer, teórico, ele junto a isso, ele tem várias, publicadas, várias lições, como é que eu disse? Aulas, né? Ele tem várias aulas escritas, você tem acesso a elas. Um historiador do leste europeu, não lembro que país, publicou os manuscritos dele. Então, é um cara que você tem muito material. Para quê? Para você fazer uma comparação em o que ele diz que se deve fazer, porque ele tem um texto sobre, né, a teoria da experimentação, a metodologia da experimentação e o que ele realmente fez, né? Então seria um cara interessante para você o quê? Para você comparar, né, as realizações, o que ele disse que se deve realizar e como ele realizou aquilo. Seria um autor interessante. Esse autor, o Claude Bernard, ele é um fisiologista que chama, que conseguiu várias coisas, vários avanços, né? Inclusive ele está ligado
descoberta da diabetes, né? Não da doença diabetes, mas o porquê da diabetes. Ele estava ligado também a chamou querela da gelatina. Vocês já ouviram isso? Querela da gelatina? Não, porque se extraía a gelatina dos ossos, né? Se extraía a gelatina dos ossos, e alguém entenderia que aquilo lá seria um alimento, né? Eu estou no domínio da fisiologia, né? Que era um alimento, poderia ser um alimento importante e barato, né? E a Academia Francesa foi lá e fez uma questão, montou um comitê para descobrir se a gelatina realmente era um bom alimento ou não. E um dos caras ligados à comissão da gelatina, né, foi o professor Bernard. E sabe o que eu fiquei pensando, né? Eu sei que aquelas pessoas são mais novas do que eu, mas eu lembro que quando eu fiz uma operaçãozinha, aquela para descer o testículo, sabe? Era um novinho, e eles davam gelatina no hospital. Aí quando eu vi esse negócio, será que ele está se dando? E é claro, eu já cheguei na gelatina. Como você faz um experimento se a gelatina é boa ou não? Então, para pobre no hospital, né? Aí você tinha várias dietas, via como que as pessoas pesavam, as pessoas e tal. Né? Então ele está ligado a essa coisa da gelatina, a fisiologia do baço, do fígado, também trabalha bastante. Né? E ele também estava envolvido numa espécie de outra querela, né? Seria a querela entre os químicos e os fisiólogos. Né? Vocês conhecem a espécie do Lavoisier, né? Por exemplo, você põe lá o bichinho, fecha ele lá, porque também demora para morrer, porque o oxigênio acabou, põe a plantinha repõe esse oxigênio, né? A ideia de respiração com combustão, né? Que vem do Lavoisier, né? Você tem um domínio fechado, você põe um ratinho lá, né? Não vou falar dos cachorrinhos da gelatina, quantos cachorrinhos morreram por causa dessa querela da gelatina, tá? Eles falavam só gelatina para a pessoa, para ver se era bom, né? Só com gelatina do dia, mas as pessoas dietas misturadas. Mas, então, o que você tem? Você tem um experimento lá que você coloca o ratinho, vê que acaba o oxigênio, ele morre. Né? Põe lá a planta com oxigênio e tal. O que esse experimento o que esse experimento diz? Por exemplo, levou o Lavoisier, os seguidores dele, vou falar isso, né? A pensarem que a respiração é um tipo de combustão. Essa é a teoria, é um tipo de combustão. Mas, onde é feita a combustão? No pulmão? No coração? Como você vê, né? Mas o galeno, se fosse falar da teoria do galeno, seria quase direto. Você fala assim, quem faz essa combustão deve ser o coração, que aquece o corpo inteiro. Né? Então, veja, aí havia uma espécie de uma química orgânica, né, nascendo, e as pessoas tentando estabelecer, né, a bioquímica, sei lá, dos organismos, e uma fisiologia mais tradicional, que, por exemplo, faz experimento com gelatina, fazendo as pessoas comerem gelatina e ver o que acontece com elas. E o Bernard é conhecido também por fazer parte dessa briga, né? Que um reducionismo químico muito radical empobrecia a própria pesquisa fisiológica e médica, né? Porque tanto não via o organismo como um todo, como tirava o organismo do seu elemento próprio. Quer dizer, pensa na ideia da gelatina. Você fala assim, hoje em dia, é claro que a gente conhece melhor essas coisas. Gelatina pode ser algo bom nutricionalmente, mas comer só a gelatina vai te matar. Tudo bem? Né? Tem uma dieta que tem que ser equilibrada, tudo, né?
Então, é muito difícil você, sei lá, você tenta fazer, descobrir qual é a composição da gelatina. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gelatina é ou não nutritiva? Por exemplo, é a época que descobriram também, né, os químicos da fixação do nitrogênio, né? Por exemplo, usar fertilizantes, né? E descobriram de plantas que conseguem extrair o nitrogênio do ar e nitrogênio? Potássio? Posso estar enganando, eu sou meio dislexo. Mas a fixação do nitrogênio, né? Acho que esse é o ciclo. Né? Descobriu que plantas que fixam, plantas que exaurem do solo e por aí vai. Então, estava tudo isso. Às vezes é uma briga, vamos assim dizer, até onde vai o reducionismo químico, principalmente no domínio biológico, que eles chamariam de biologia. Né? E o Claude Bernard está todo envolvido nessa situação. Inclusive, esse livro Introdução ao Estudo da Medicina Experimental, ele é citado pelo Bergson. O Bergson diz uma coisa enorme, ele diz assim que o discurso do método, né? O que o discurso do método foi para a física nascente, a física matemática nascente, esse livro do Claude Bernard é para biologia, para ciências biológicas, principalmente ciências biológicas. Né? No caso dele, mais fisiologia. É uma coisa forte, né? E, de alguma maneira, também o Bergson vê no Claude Lefort alguém que foi contrário ao reducionismo químico, pelo menos muito rápido. O que nos leva à ideia, por exemplo, de forças vitais, coisas do tipo, né? Que não sei se o Bergson diz isso com todas as letras, mas que eu não sei se isso tem no próprio Claude Bernard. Seria um vitalista, assim, não sei. Por isso que eu estou, dos motivos que eu estou lendo, não sei se ele é realmente um vitalista nesse sentido. O que ele, vamos assim dizer, você vê o embate dele, é com esse reducionismo muito rápido, né? Dos químicos, né? Dessa química nascente. Né? Então, ele é um cara importante, vamos assim dizer, nesse sentido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar do Claude Bernard. Então, esse é porque eu escolhi, né? Esses são motivos adicionais porque eu escolhi estudar esse autor, mas principalmente porque ele tem uma obra metodológica e você tem possibilidade de acessar como que ele foi feito, né? Como que ele fez os experimentos. Né? Uma coisa brincam lá com o Bacon, né? Isso, né? Assim, o cara era filósofo, fica falando como a gente deve fazer as coisas, né? Ele nunca fez nada na porcaria da vida dele, né? Quem que é ele para falar, né? Como que a gente faz? Então, é por isso que eu li tomei como objeto o Claude Bernard, que é citado também um Langren, esqueci o nome desse nome, historiador também, né, que era médico. Ele cita também o Claude Bernard nos artigos dele. Né? Há discussões. O Dutra escreveu os artigos sobre o Claude Bernard. Eu não li, eu ainda estou na etapa que eu não quero ser maculado ainda queria ler o Claude Bernard, né? Obviamente sempre pensando na parte mais prática, mas eu tenho que começar por algum lugar. Comecei pelo livro dele, na Introdução ao Estudo da Medicina Experimental, onde há dicas metodológicas, há uma filosofia da ciência muito forte, talvez, né? Mas implícita, que é um livro que, segundo Bergson, cumpriria o papel
as ciências biológicas que o discurso do método cumpriu para a física. Né? Foi um exagero isso. Né? Quer dizer, o cara recebeu um belo elogio, né? Uma coisa que eu queria falar é experimental, né? Quando nós falamos medicina experimental. Bom, esse termo no livro do Bernard é usado para várias coisas. É isso que eu vou falar em francês. Eu vou falar experimental. Não sei como falar. Tá? Ele usa esse termo para várias coisas. Ideias experimentais, raciocínios experimentais, rotinas experimentais, via experimental, ciência experimental. Esse é um adjetivo que ele usa muito. Interessantemente, né, aqui, ó, ciências experimentais, métodos experimentais, princípios experimentais, práticas experimentais, raciocínios experimentais, conclusões experimentais, problemas experimentais, críticas experimentais, condições experimentais, análises experimentais, intervenções experimentais. Quer dizer, ele usa o termo e o livro chama, na tradução, medicina experimental. Uma coisa interessante é que o Claude Bernard faz uma oposição entre o experimental e o empírico. Supostamente, então, a gente tem o quê? Ciência, vias, rotinas, conclusões, que são empíricas, mas não são experimentais. É uma coisa interessante. Né? Se você quiser, isso vem de domínio, gente. Pensa no Galeno, pensa no pessoal da escola de Alexandria. Os caras dizem, Aristóteles. A medicina, por exemplo, as ciências biológicas nunca não foram empíricas, no certo sentido. As pessoas faziam investigações, faziam dar um remédio que acontecia, sabe? Então, justamente pela área, é difícil você falar que Galeno, por exemplo, não é experimento, é um empírico, em um certo sentido. E experimental também. O cara ia lá, mexia no coração, fazia funções entre veias, via o que acontecia. Então havia sim. É muito difícil você falar que a medicina, no caso, medicina, só para o Lefort, eu vou falar de política agora, o Lefort Marilene, o Bernard, o Bernard, né? É muito difícil para ele ver um rompimento no domínio da medicina, que para ele fisiologia, patologia e terapêutica, né? As três partes, né? E é claro que a fisiologia é o principal, porque a fisiologia que vai dar, vamos assim dizer, fundamento para quê? Para o patológico e para o terapêutico. Tá? Essas três partes. Claro, então a fisiologia. É muito difícil falar que a fisiologia é uma invenção moderna, nesse sentido. E talvez a física, física clássica, seja uma invenção moderna. Então, ele opõe o empírico do experimental. Eu vou entrar nisso muito detidamente, mas parece que dá para ser uma ciência, um conhecimento, vamos dizer mais científico, e meramente empírico, mas não seja experimental. Experimental é sempre empírico? Experimental é sempre empírico? O experimental sempre como leva em conta algo de empírico. Depois já pode adiantar algumas coisas aqui.
rapidamente, o Claude Bernard é uma espécie de copeiro. Depois eu vou. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Né? Você usa um método hipotético dedutivo e você usa a verificação. Né? Você verifica se a conclusão que, né, a suposta conclusão do método dedutivo, você compara ela com o mundo. Isso é fazer experimento. Né? Agora, sei lá, tropeçar na cadeira é empírico, mas não é experimental, talvez. Mas eu não cheguei a pensar muito sobre isso. Tá? Outra posição que ele faz entre experimental, empírico e escolástico. Aí o escolástico é simplesmente, ele não vai a fundo nisso. O escolástico seria, você se preocupa mais com o sistema do que com a aplicação do sistema. Você esconde, você prefere o aspecto sistemático do que uma adequação experimental. Nesse sentido, dá para você ser escolástico e empírico. Tudo bem? Porque você leva em conta algumas coisas, esconde outras, né? Sei lá, o cara está o escolástico falando sobre o sistema, o sistema dele quer ser aplicado, só que ele não é aplicado direito. Não sei. Você não, ou até algo que ele parece que ele pensa muito. A ciência é falível. Né? E esse aspecto de falhabilidade faz com que ela também encaixe no experimental. Né? Então, se, vamos dizer, você tem um sistema e o mundo vai contra o seu sistema, não é problema do sistema, é problema do mundo. Mas ele não faz essas distinções, ele não como fala assim, ele não é um filósofo. Você tem alguns usos de palavras, mas de maneira mais, não que alguns filósofos façam isso, mais solta. Né? Por exemplo, o empírico e transcendental também, né? O experimental e o empírico, você vê que ele tenta fazer uma distinção, ou pelo menos por algumas diferenças, tá? Então, e como eu disse, também não dá para ele falar assim, agora a gente faz ciência moderna. Por quê? Porque parece justamente pelo domínio se é a fisiologia, se é a ciência biológica, há mais uma continuidade. Vamos assim, né? O problema do Galeno não é que ele não fazia experimento. O problema do Galeno é que ele não ouvia os experimentos. Então, assim, dizer direito. Ele não tinha um método experimental suficientemente polido e construído de modo a fazer que aquilo levasse ao progresso, por exemplo. Assim. Não é isso? Então, há uma oposição, pelo menos parcial, entre... a gente poderia pensar, né, empírico. Você podia pôr desse lado também, que ele usa também. Uma oposição entre o experimental e o meramente observacional. Observar. Que letra que é, né? Observacional. Então, vamos retomar um pouco. Ele briga, vamos assim dizer, ele está brigando com os escolásticos. Que não é o escolástico dos escolásticos. O escolástico é as medicinas que tem escola. Você tem a escola do Galeno, a escola, não sei quem é a escola, e você está dentro, para ir contra esses caras, ele vai pressupor o experimental. E ele, no momento, ele faz, parece que eu não queria entrar nessa parte meramente observacional com experimental. Veja, então, parece que ele colocando assim, aí as matemáticas, né? Bom, para
governar a esfera da matemática, a esfera da modalidade abstrata, muito simples, onde tudo é independente, né? É independente dos sentidos, do empírico, né? Bom, e ele aceita que os conteúdos empíricos estão, né, em todas, tanto no que ele chama de escolástica, na escola do Galeno, quanto na fisiologia prévia. Ele aceita que há um conteúdo observacional nisso. E o que ele quer fazer com a medicina experimental? De alguma maneira, purgar a fisiologia do seu caráter escolástico. Veja, mas o que ele chama de escola tem aspectos empíricos e observacionais. Qual seria uma estratégia para ele fazer? Imagina uma estratégia. Esse escolasticismo tem aspectos empíricos e meramente observacionais. O bom é o experimental. Ele quer que a gente venha para cá. Uma estratégia possível para ele fazer isso seria fazer uma distinção entre o quê? Entre o caráter experimental e o caráter meramente observacional. É interessante eu pensar assim, ele vai fazer isso, né? Ele faz, mas ele meio que desiste. Ele acaba borrando as fronteiras do experimental e do observacional. Ele brinca assim, né? Ele vai aceitar. O que é fazer um experimento? Pensa na noção de experimento mais, sei lá, padrão que a gente tem hoje em dia. O que é fazer um experimento? Você vê em livros, você pode ver. O que é fazer um experimento? Manipular variáveis independentes. O que é fazer isso? Manipular variáveis independentes. Tudo bem? Ora, o que é mais? O que isso diferencia da mera observação? Um experimento diferencia da mera observação. O que diferencia eu aumentar a temperatura do forno, né? Isso é experimental. Eu estou virando um plugzinho aqui, certo? E aqui está aquecendo. Então, eu estou mexendo em uma coisa para... Né? Eu estou mexendo no input para ter um output. Qual que é a diferença disso para uma observação? Estou vendo a galinha lá assustando. Manipulação? A ideia é de manipulação. A ideia de controle. Mais controle. De intenção do experimentador. Certo? Parece que é quando você manipula, você faz aquilo para. Parece que a diferença é meramente o aspecto intencional. Né? Veja, mas qual que é a diferença entre eu fazer isso daqui? Pensa na diferença entre eu pegar o botãozinho, girar e perceber que isso aumenta a temperatura, e você ver eu fazendo isso e você está meramente observando, eu estou manipulando. Será que tem alguma diferença essencial entre o experimental e o meramente observacional? Ele brinca. Tem alguma diferença entre... vou dar um exemplo que veio depois, né? Sei lá, eu abro o cérebro de uma pessoa lá e uso uma descarga elétrica para matar uma determinada parte daquele cérebro. Então, isso foi um experimento. E vejo quais são as consequências disso. De eu afetar aquela área do cérebro. Então, isso foi um experimento, não foi? Agora, se o cara tomou um tiro e perdeu aquela parte do cérebro, isso deixa de ser um experimento? Isso é meramente observacional? Isso aí a pergunta é, isso é importante para o progresso da ciência? Essencialmente importante para a ciência? Obviamente, parece que você manipula as coisas, você vai ter mais situações possíveis de observação, mas continua sendo o mesmo tipo de dado. Né?
Então, se você pensar assim, não o experimental e o meramente observacional, as fronteiras acabam sendo borradas. Certo? Então, a ciência pode ser boa, necessariamente, porque ela é experimental em oposição a meramente observacional. Concorda? Então, tem que estar em outro lugar. O problema do por que o experimental é melhor do que as escolas. Não pode estar no meramente observacional, porque você acaba borrando as fronteiras. Tudo bem? Isso seria legal, né? Chegar lá e falar assim, não, a ciência anterior, apesar de ter aspectos empíricos, ela era meramente observacional. Né? Portanto, a experimental é superior a ela. Certo? Seria um tipo de raciocínio. Ao avanço, por quê? Porque a ciência, a fisiologia anterior era meramente observacional. E agora que a gente faz é melhor porque ela é experimental. Mas ele vai lá e borra a fronteira. Então, parece até que está um tiro no pé. Né? Assim, poxa, estratégia boa para você falar assim, agora eu vou fundar uma fisiologia que vai progredir. Agora eu vou fundar uma fisiologia que vai entrar nos eixos como a física já não entrou anteriormente. Né? Mas essa não é a estratégia. Não é a estratégia. Ele borra a fronteira. Então, aí pode ser, agora, uma interpretação ou uma tese minha, que quando ele vai fazer o elogio do experimental, não é por causa dessa distinção, mas é por causa que o experimental tem um caráter hipotético dedutivo. É o uso do método hipotético dedutivo que faz com que, vamos assim dizer, a ciência experimental seja melhor do que a fisiologia experimental, a nova fisiologia, vai ser mais importante. Vai progredir melhor, vai virar ciência. Ele fala assim, usando esse método hipotético dedutivo, que a medicina vai virar ciência. Então, ele não vai pôr o aspecto intencional manipulativo. Ele não aceita isso. Então, tem que estar em outro lugar. Está onde? Você aceitar de maneira própria a aplicação de um método hipotético dedutivo e não de um método que a gente chamaria, talvez, empírico indutivo, a ciência, no caso, a fisiologia. Então, mas isso não estou falando que é assim. Estou falando, já que aquela estratégia foi afastada, mas alguns comentadores, inclusive o Bergson e o Gangler, fala disso. Né? Eu acho que isso daqui é um erro, porque não está aqui. Está o quê? Numa apresentação, onde está o avanço, onde vai estar o avanço da psicologia? Na aplicação de uma aplicação adequada do método hipotético. Não. Essa é a minha tese, claro que é uma tese inicial, que eu preciso, né, averiguar. E óbvio, e quando eu tiver, vamos assim dizer, uma noção da metodologia que é proposta pelo Claude Bernard, eu vou fazer, aí a partir daí eu vou fazer o que eu quero fazer. Como ele aplicou praticamente esse método. Com esse suposto método que eu estou chamando de hipotético dedutivo, né? Porque é assim que a gente chama, tá? E agora eu vou tentar, pelo menos, dar algumas indicações de que eu estou certo. Né? Tentar dar algumas indicações textuais. Luciano, Pode falar. tem alguma relação com o problema do Ringwine? Da relação entre hipótese e observação?
Quine, ele se aplica ao método hipotético dedutivo. Porque a gente vê que... E por que você está preocupado com ele, não com um suposto método dedutivo? Porque esse é o mais importante, né? Vamos assim dizer. Então, obviamente, claro, se ele tiver problema, se ele for realmente uma espécie de pompeirante, né? Só acha que é assim que a ciência progride, obviamente vai se aplicar do Quine. Mas eu digo historicamente, assim, talvez a distinção entre experimental e empírico, por exemplo, ou meramente observacional, talvez antecipa o problema. Ele faz a distinção, depois ele vai lá e faz a distinção não importante. Ele viu o desvio. Ele faz isso várias vezes. E é engraçado que ele é muito cioso, talvez, dos filósofos. Então ele fala contra de uma maneira meio frouxa, assim, mas ele fala assim, quem sou eu para falar, mas ele acaba falando que estão errados. Ele acaba falando, eu está errado. Então, aqui é bem simples. Que, morrendo, então, você pode se apoiar nessa distinção. Entre meramente racional e experimental. Aí, a partir daí, você tem que falar assim, então, por que você está fazendo esse livro? Introdução ao estudo da medicina experimental. E ele vai falar, agora a medicina, no caso que importa, né? A fisiologia vai virar uma ciência. Por quê? Porque vai começar a aplicar de maneira adequada, principalmente aquele tipo de sistema biológico que eles chegam para que é o sistema mais complexo. Mais complexo. Tem essa ideia de você não tirar as coisas, é tão complexo que é difícil você tirar, por exemplo, o bicho de sua habitat e tentar ter resultados experimentais com isso, como você quer isso. Então, acho que é tudo aí. Mas se você quiser refazer a pergunta. Não, é isso, quer dizer, eu estou pensando se tem uma antecipação do problema. Eu sei já respondeu. Mas eu não saberia, se eu te dizer. Bom, como eu disse, então, ele poderia usar isso, acentuar a distinção entre observação meramente observacional e experimental. Ele não faz isso. Ele bota a fronteira e acaba dizendo que a distinção não existe. Claro que existe, eu acabei de fazer, mas ela é relevante para o progresso da ciência. Claro, como você diz, né? É muito mais rápido você ficar cortando pedaços do cérebro do cara que esperar o cara ficar tomando tiro né? A gente sabe que os avanços lá no mapeamento das funções cerebrais, né? Muito daqueles foi graças ao quê? Primeira Guerra Mundial. Você tinha um monte de pessoal com danos suficientes, né? Para os caras começarem a estabelecer correlações. Quer dizer, é legal. Tem até mais também, tem um cara que diz antes do cara anterior a Bernardo, também diz isso. É algo parecido, mas aí ele está preocupado com os cachorrinhos. Tipo assim, nossa, quantos cachorros a gente já matou para descobrir isso daqui, né? Ele fez passar fome, quanto ratinho, não sei o que lá. Ele fala assim, não, uma hora a gente vai descobrir, porque a gente vai ter, eventualmente, várias coisas vão acontecer, a gente vai estabelecer as populações. Mas obviamente é mais rápido, né? Sei lá, afetar as áreas do cérebro e ver se tem alguma coisa funcional. As filhas Kate, que é aquele zelador que tomou a marca de operação cabeça e começou a pensar na parte executiva do cérebro. Mas veja bem, olha como que você fala do cérebro, aí você chega lá e faz assim, como que eu vou descobrir qual a função do baço? No baço. Você vai lá e tira o baço do cara, então você vai ser do fígado. Você vai lá, quer ver o que acontece, né? Acho que o coração você não quer nem nada, né?
Coração de tranquilidade. É o jeito, vai chega, né? Quer dizer, isso parece assim, isso é um avanço, né? Acho que, por exemplo, o Lúcio falou né, se você não tem ética nesse tipo de pesquisa, cada vez as coisas vão mais rápido. Né? E não é só nessa linguística, sei lá, negócio da linguagem, como se existe uma linguagem anterior, vai lá, tira assim, você vai com os globos lá, o que acontece, né? Você não pode fazer isso, né? Apesar que fizeram, né, isso daí, tem até um documentário, né, com os gêmeos, né? Vocês acreditam? Os gêmeos, eles colocavam um em cada, uma família de uma constituição social diferente, para fazer o que ia acontecer com eles. Esse vai ser judeu, esse vai ser. Esse vai ser. Olha esse vai ser contador, esse vai ser metalúrgico, esse daqui vai ser um médico. Uma família de médicos. Vamos ver o que vai acontecer com os trigêmeos. Só que eles não avisaram ninguém, né? A fazer isso. Espero. Acho que não pode fazer mais. Né? Ô, Lu, mas pensando aqui na fala da Tânia, então, da seleção natural é um exemplo, então, do que seria empírico, mas não é experimental? Nos termos que você estava falando, por exemplo, sim. intervenção intencional, exatamente. Mas, veja, e você não pode rebaixar ela por isso. Porque o problema não é esse. O que faz ela experimental, na verdade, é o raciocínio hipotético dedutivo por trás. Quer dizer, se eu aceito a seleção natural como dado, né, desse jeito, então isso deveria acontecer. Esse é o ponto. Quer dizer, é óbvio que só de coisa simples moderna talvez a gente tenha algum tipo de experimento, ou até experimentos prolongados também, né, ligados ao darwinismo. Mas sim, mas parece que foi constituído, observacionalmente, isso não coloca ela numa prateleira abaixo da ciência. Não coloca. É uma hipótese empírica, escolástica, observacional. Não, mas o problema é como você trata a teoria. Você trata a teoria como? Como um produtor de possíveis verificações. Mas, quer dizer, tem claramente aspecto observacional. Não tem experimental. Isso torna ela, sei lá, menos importante. Não torna. Acho que é mais isso que ele está falando. Quer dizer, claro que, como eu disse, né? Vai lá e começa. Né? Pega o fígado do cara e vai pedacinho por pedacinho para ver o que acontece. Né? Mas o que importa é que parece que, apesar desse aspecto manipulatório, que geralmente é o que é, esse aspecto é o que é acentuado quando você vai falar que a ciência experimental é melhor do que o que vinha antes. É esse aspecto da manipulação das variáveis laboratorial, das variáveis dependentes, não sei o que lá. Né? Veja, essa é a época do negócio. É a época que sei lá, tá tudo ligado, né? Que começou a aparecer os médicos, não sei o que lá, os médicos falavam outro mundo, supostamente aquilo era uma evidência empírica da existência do outro mundo. Porque o cara estava no outro mundo e falou para lá, né? Que ele existia. Né? Aí, beleza, os caras vão lá na sessão e tá tudo certo. Aí os caras falam assim, eu quero com você fazer, eu quero que você faça isso no laboratório. Aí o cara vai no laboratório e não dá certo. O que o cara fala? Porque você quebrou o clima, né, velho? Você está no laboratório aqui eu não consigo. Tá? Mas é essa época.
E parece que ele está falando assim, né? Não é tão importante se você que deu tiro na cabeça do cara se foi na guerra. O importante é estabelecer as relações, é importante como qualquer. O raciocínio, eu falei lá, né? Diz lá, o raciocínio é experimental. Os dados. Né? Esse raciocínio pode ser a posterior. Esse raciocínio pode ser a posterior. Esse é campeão. Você aceita as hipóteses, você deduz a partir delas. Essas vai tomar. Essas vai tomar. Ele tem uma metáfora, né? Você só consegue andar porque hipótese, a priori, testei, beleza. Se você fala que isso não é ir além dos dados, se você não for além dos dados, você não anda. Né? Por isso que, vamos assim dizer, o que a gente chamaria de um indutivismo não é progressista. Né? Você fala assim, quando eu faço isso daqui, eu posso não pisar em nada. Beleza. Outra hipótese sai de novo. Você troca aquela teoria por outra melhor. É mais ou menos isso. Mas ele dá essa imagem para mim. Vou tentar dar pelo menos uma evidência empírica, tá? Do que ele acha que é isso. Que é desse jeito. Vou ver aqui. Eu resumirei o parágrafo precedente, que é o parágrafo que ele trata da indução e da dedução. Eu resumirei o parágrafo precedente, dizendo que não me parece haver aqui senão uma forma de raciocínio, a dedução por silogismo. Claro que o silogismo teria um problema, o silogismo é um tipo de raciocínio muito limitante, mas ele está falando silogismo no sentido mais lato. Né? Nosso espírito, continua, né? Mesmo que quisesse, não poderia raciocinar de outra forma. E, se aqui fosse o lugar, eu poderia tentar dar suporte ao que digo com argumentos fisiológicos, mas, para encontrar a verdade científica, pouco importa. No fundo, saber como nosso espírito raciocina. Basta deixá-lo raciocinar naturalmente, e assim ele partirá sempre de um princípio para chegar numa conclusão. A única coisa que temos a fazer é insistir sobre o preceito que protegerá sempre o espírito contra as incontáveis causas de erros que se pode encontrar na aplicação do método experimental. Quer dizer, é o dedutivo. Ele fala claramente, olha, os filósofos fazem distinção entre indução e dedução. Uma parte do particular do geral, outra do geral do particular. O que ele fala? Não existe raciocínio indutivo. Só existe um tipo de raciocínio, a dedução. Como ele disse a imagem, hipótese, o pé é a priori. A hipótese, a dedução. E o que é a verdade? Veja, então o importante não é a distinção entre experimental e meramente observacional, mas uma aplicação consciente, consistente do que? Do método de dedução. A hipótese sempre vai além do dado. É claro que ele adiantei muito.
Só contando um pouquinho a história do capítulo anterior. Também, é que eu falo para os alunos lá quando eu estou dando popper, né? O popper, não importa se você teve a sua ideia fumando um baseado no morro lá com seus amigos. Importa você testar e ela não ser falseada. Pode ser falseada. Né? O Kekulé, né? Kekulé? Lá do anel de benzeno. O Kekulé sonhou lá com a cobra mordendo o próprio rabo. É totalmente irrelevante para a ciência porque que sonhou com o negócio. O que importa é que essa teoria tem consequências observáveis e eu posso testar. Né? E o Bernard faz isso. Ele brinca o seguinte: ó, nesse sentido que vocês estão falando que você está preocupado, assim, como você chega à ideia, como você chega à hipótese, então o raciocínio do matemático também é a posteriori. Entendeu? Porque aquilo ele vai começar a estudar aquilo, a se preocupar com aquele negócio, do mesmo jeito que o Kekulé foi sonhando. Quer dizer, não importa a motivação psicológica por trás daquilo. O que importa é que, a partir do momento que você a tem, né, você estabelece aquilo como algo a priori, a priori é uma hipótese, a partir do qual você começa a trabalhar e começa a andar. Como você chegou àquilo? Quer dizer, o matemático também chega àquilo que ele faz. Ele pode, sei lá, ele está preocupado em estabelecer um teorema. Isso já aconteceu comigo, tá? Meu mestrado, eu tinha lá, não sei qual número, eu tinha o teorema 35 e o teorema 36. Tudo bem? Faltando 3 dias, né, para a defesa da tese. Depois de ficar 3 meses sem ver o negócio, eu não aguentava, vai ver aqui, não precisa ser mestrado. Eu, rapidamente, assim, eu vi. Não passaram, né? A passagem do 36 para o 37, o 36 não seguia como colorado do 36, do 35. Tinha uma falácia lá. Certo? Professor André. Eu falei, professor, o que a gente faz? A gente avisa os caras eu acho que você achou a gente achou uma falácia aí, avisa os caras ficar assim. Ela falou, não, vamos tentar fazer, depois a gente põe amarelo e manda os caras. Eu fiquei 3 dias na casa da professora André, ela sendo coach, né? Ai, o que você consegue? Fazer a passagem aqui, né? Sabe como eu descobri a passagem? Sonhar. Eu sonhei com ela. Eu sonhei com uma passagem essencial, né? Para estabelecer um teorema intermediário aqui, ó, 3.5, sei lá, 3.5. Eu sonhei com ela. Eu falei assim, então o que você sonhou é empírico, veio da observação, inclusive de um sonho. Então isso foi a posteriori. Não. Por quê? Porque não é isso que faz. O que importa é que, na hora que eu liguei todas as coisas aqui, eu usei o método correto e passei do 30. E esse procedimento aqui, todas essas passagens são a priori. Só tem dedução. Agora, eu sonhei isso. Kekulé sonhou lá quer dizer, não, isso é o que ele diz aqui. Não, matemática, nesse sentido, ele pode tirar a inspiração, talvez, de coisas observacionais. Mas o trabalho dele é totalmente aplicado. Quer dizer, que ele já está falando uma coisa que um pouco fala. Se o cara sonhou com o negócio, se o cara fez um estudo empírico, fez uma indução, para ele chamar de indução, né? Tanto faz. O que importa é o quê? Aqui. Você partir da hipótese e
tirar o problema, né? Quer dizer, nesse sentido, você pode... Veja, aí você pode falar, pô, você está chamando o cara de um operiano, como se não existisse antes, existe antes. Né? Existe antes. Por exemplo, tem um livro da Mary Jo Knight. Né? Ela tem um livro sobre Boyle, como fala assim? Que é um contemporâneo, né, do Milton, né? Contemporâneo do Milton. Que ela diz que ele faz uma síntese entre dois tipos de procedimento. O procedimento baconiano, que seria vitivista, e o procedimento cartesiano, que seria, que a gente estava chamando aqui de hipotética redutiva, apesar de... Né? Quer dizer, isso daqui é bem antes disso daqui. Então aqui você também pode ver algum tipo de... Se você fala assim, eu sou um cartesiano nesse sentido, e não um baconiano. Você fala assim, então você já está indo para o lado do outro. Mas aqui, no Bernardo, acho que é mais claro. Né? E ele, veja, é interessante o argumento dele, né? Ah, tá, você está falando que é indução. Está falando que esses expedientes indutivos, parece que eles não são nem indutivos, ele fala que não existe lógica indutiva. Não existe. Então, qual que é o único? Né? Qual que é o único arcabouço lógico ou método experimental? A dedução. Né? É claro que é o que eu disse, né? Isso não está refinado, né? Claro, né? Eu preciso ir atrás, né? Mas entender melhor essa primeira parte, mas o que eu quero saber depois é como ele aplica esse método. Você está falando, né? Esse dá para você matar, né? Dá para fazer igual os caras fazem com bacon, né? O bacon vai falar que eu tenho que fazer, o que eu fiz? Não. Ele fez. Né? E você vê que eu acho que seria legal. E é um estudo da prática, né? Da ciência. Tem sido importante hoje em dia. Né? Você, de alguma maneira, chegar mais próximo da ciência para falar dela. Isso inclui a prática. Né? Como que o Bernard argumenta? Quando ele quer sustentar certa visão sobre, sei lá, o funcionamento do passo. Ele usa realmente o método dele? Ele se atém a ele? Né? Como esse método se desenvolve nas suas minúcias? Né? Mas, se há uma diferença entre uma ciência agora experimental e a ciência meramente empírica, essa é a aplicação consciente do método de hipotética dedutiva. Né? Quer dizer, não é aplicações da indução, coleção de dados, essas coisas. Né? Ela pega um monte de dados, se você tiver um monte de dados, não sei o que lá. Luciano, assim, eu acho que, não sei, posso estar entendendo errado, mas, sim. Por exemplo, essa caracterização que você deu no momento aí, sobre manipulação de variáveis independentes, né? Se você pensasse, sim, que isso seja a priori, eu posso entender no sentido frouxo, assim, no sentido como você estava falando, sim, solto, né? Porque no que diz respeito a esse aspecto empírico é anterior à experiência, é uma espécie de tentativa, né? Uma hipótese que você vai colocar em teste. Mas evidentemente não é a priori, né? Porque envolve relações conceituais entre variáveis independentes, por exemplo, que constituem. Não, mas eu acho que o grande problema desse. Não, você pega isso, você pegar um livro, um manual de física, de química, principalmente, moderno, contemporâneo, o cara vai falar lá,
está lá na introdução, o método experimental da manipulação das variáveis dependentes. Olha, o que é uma variável dependente? Né? A pergunta é essa, né? Porque a gente tem que descobrir o que é independente do que. Né? Mas eu vejo problemas nisso daí. O jeito que ele está vendo isso é que não tem uma distinção essencial se você está manipulando ou não, porque a única coisa que existe a mais no processo de manipulação, para ele, Bernardo, é o quê? A intenção do agente, do experimentador. Tudo iria acontecer da mesma maneira, eventualmente e por sorte. Né? Mas é óbvio que parece que você aplicar a manipulação é como que é o caso, né? Você ficar perguntando à natureza, perguntando. Então o processo parece que fica completamente mais rápido. Né? Porque, especialmente com o fisiologista, né? Ainda se ele fosse um físico, o tanto de hipótese física, biológica e química que estão acumuladas na construção de uma hipótese sobre variáveis independentes e que envolve acúmulo indutivo, por exemplo. Né? Nem existe isso. Né? Quer dizer, você vê, eu vejo assim, e você vai ter uma interação, qual que seria diferente de você ter aquilo ter sido feito por vontade, ou uma intenção por trás? Obviamente que a gente vê que numa manipulação laboratorial parece que você ganha tempo. Se você pudesse ficar matando cada neurônio, você podia ver lá, né? Isso é uma função dele. Gente, assim, né? O estilo. Mas Guilherme. Mas eu acho que a questão também de, por exemplo, como você falou, você já tem todo um arcabouço, mas esse arcabouço ele não diz sobre a experimentação, mas só sobre a aceleração do processo. Então acho que essa é a questão. Então quando você parte da indução, você só está acelerando o processo porque você já tem um arcabouço. Mas se você não tivesse esse arcabouço, você poderia ser experimental sem essa indução. Então, não sei. Parece que é um... Você testa, você observa, daí você tem a teoria, mas a partir do momento que você tem a teoria, para de ser relevante de onde ela veio, porque você vai assumir ela no próximo teste e vai analisar todos os testes anteriores a partir dela. E aí ela se tornaria a priori, apesar de ela ser uma estrutura. É quase como se fosse um colocar como a priori, independente de como veio, simplesmente para tomar ela como um pressuposto e tomando ela como um pressuposto você caminhando. Mas a minha suspeita essa imagem faz sentido para mim, mas a minha suspeita é que também não dá para adotar uma posição reducionista, porque no final você pode supor que tem uma origem a priori para toda justificação. Mesmo que você faça uma distinção entre o contexto da descoberta e o contexto da justificação, parece estranho pensar que você vai conseguir reduzir todas as nossas hipóteses a uma descrição a priorística que possa ser reconstruída a uma justificação a priori. Não. Você sempre vai assumir. Não, mas é isso que eu mais não é. Veja, não é a priori nesse sentido da dedução. A dedução não é a priori. A dedução não é a priori. Sim, não. O que distingue é justamente o contrário. As ciências são falíveis. Então, esse método hipotético dedutivo vai levar ao falseamento e aquela teoria vai ser substituída por outra. Agora, a hipótese sempre vai ser, ele chama de dubitativa. Não tem nada na ciência que não é dubitável. Não tem nada na ciência. Então, não é uma recondução da hipótese a priori. É uma relação a priori entre a teoria
a conclusão. Tá? Mas é exatamente, porque como a dedução é a priori, mas as premissas não. Pois é, mas as hipóteses são construídas por relações conceituais que possam não ser sujeitas à justificação a priori. Então tem um elemento a posteriori que contamina. Entende? Quer dizer, parece que pode inventar as relações. mas a gente não inventa, a gente recolhe elas de acúmulo indutivo. Poderia ser, ué, um fisiologista não vai fazer uma hipótese porque pensa, não só pelo que ele sonhou, ele sabe algumas coisas sobre o comportamento bioquímico do organismo e é isso que vai formular. Não, é óbvio que para você construir uma teoria é algo complexo. E o que, aí é outro ponto. O que ele fala assim, não há uma distinção, então, supondo que tudo isso é um método experimental. Qual é a diferença entre física, química e fisiologia? Para ele. Simplesmente que a fisiologia é muito mais complicada. Por que está sendo complicado? Porque, no mínimo, tem que envolver aspectos químicos e físicos também, para você ter uma teoria boa. Mas essa complexidade ele aceita. Ele diz exatamente. Mas um jeito de você lidar com essa complexidade é também aplicar o método totalitario. É claro que isso você pode fazer uma crítica, é isso que a crítica que fizeram há pouco. Mas onde está o erro? Né? Você tem um sistema, sei lá, um grande sistema de crenças aqui, uma teoria, falseada. Substitui por outro. Como que eu faço isso? Dessa relação complexa que envolve essas crenças que se autossustentam, qual que está errado? Onde eu mexo? Talvez em tudo, talvez em nada, mas isso não é importante para ele. É claro que em termos de constante teoria, só assim, olha, é mesmo, a suposta conclusão foi falseada. Agora, qual das premissas que estava errada? Não sei, o método não fala isso. Só fala que você está errado. Que é uma coisa, faz uma coisa. E está errado, mas está errado onde? Eu tenho 150 mil premissas. Faço uma relação de cálculo bonitinho, eu sou um bom rocha. Faço cálculo já, deu errado aqui, foi falseado. Qual das 150 mil que eu puder? Mas não importa, porque na verdade é 150 mil que estão erradas. As 150 mil que estão erradas, em conjunto. Todas elas estão erradas. Mas a gente não faz isso em termos reais. A gente vai lá e isola alguma coisa, né? Isola uma região, isso daqui tentando mexer nas outras. Correndo, né? Você tentando mexer muito. Né? Você prefere mexer nas hipóteses e faz que não mexe muito nas outras. Tudo aí vai. Mas a ideia é Mas aí é o contrário. Aí a fisiologia, na verdade, aqui não é claro. É capaz, eu acho, então, mas ele não vai falar sobre isso. Eu acho que o Bernard acha que, inclusive, a matemática é a posterior nesse sentido. Ela é só mais simples do que as outras ciências. Mas a relação é central. Não é a partir de uma indução. Não é a partir de... Para ele não existe raciocínio indutivo, né? Ele foi claro o tempo todo. Naquela parte falou, não existe, só existe dedução. Como eu ficava lá pegando a teoria da probabilidade do carro, que estavam viajando, eu estava uma coisa que não existe. Assim, vamos ver a fundamentação lógica da teoria da probabilidade. Não existe. Mas o ponto é esse, eu queria agora, né, depois, como termina não, né? Depois eu construí a visão, né? Entender mais a visão metodológica dele, eu gostaria de comparar a aplicação, porque isso você tem razão, parece uma resposta muito simples, né?
vai dar conta do que acontece, do que acontece. Quer dizer, para fazer ciência bem, basta uma coisa aplicada claramente, não é dedutivo. Nossa, vai ser muito simples, né? Então, é claro que aí também é para aceitar, né? Claro que manipular, você até aceita que manipular as coisas, né? Vamos dizer, torna mais rápido. Mas é só isso que torna mais rápido. Não é aquela. Tem uma frase, não sei de quem que é. A observação. Ela fala ao homem, mas o experimento faz uma pergunta. Então, quando você faz o experimento, você está obrigando a natureza de uma maneira a dar um feedback para você. Né? E isso, é claro, parece ser uma coisa que nem vai em progresso rápido. Mas, talvez deve ser assim, mas qual é a diferença de eu saber, eu mexer aqui no potenciômetro aqui, para o negócio esquentando, e você ver o negócio. Faz diferença eu estar manipulando não faz. Faz sim. Mas eu achei interessante, né, quando eu li esse negócio a afirmação toda mãe. Só existe. E o cara o filósofo disse, não, quem sou eu? Quem sou eu para entrar numa briga com um grande filósofo? Não sei lá, eu aí. Aí chega assim, começar a resumir para você, não existe indução, só existe dedução. Então, para de falar de indução, vamos deduzir. Né? Vamos apresentar a hipótese, não importa de onde elas vêm, com uma finalidade, você testar e descobrir. Por exemplo, que eu queria saber, né? Função do baço, função do fígado. Né? Eu fiz muita coisa com fisiologia do sistema digestivo. É um papel de algumas enzimas na digestão. Eu gostei por causa disso do rapaz aqui do Clube Bernard. Só que precisa aprender a falar experimental. Você sabe falar experimental em francês? Experimental. Você sabe que eu tentei e eu não consegui. Eu falei, pode experimentar, né? Você sabe que um dia tentaram me ensinar o pessoal da filosofia alemã, pedir desculpa, né? Entschuldigung, né? Não conseguiram, não. Assim, não, mas como que é falar? Você falou, não, mas tá errado, você tá falando errado. Eu disse, pô, então eu não vou aprender nunca. Eu falei, 10 minutos tentando me ensinar, né? Vocês entenderam porque vocês não sabem alemão, tá? Entschuldigung. Eu falava, você falou, não, tá falando errado, tá errado. Eu falei, pô, agora tem que falar experimental, vai ser difícil no Brasil. Experimental. Eita, pô. Mas, gente, mais alguma questão? Terminou? Obrigado. Desculpa, eu fiz eu fiz uma promessa para vocês, mais do que uma apresentação. Promessa, né? Eu perguntei também, né? Já me resolvi, obrigada. A única coisa que eu fiquei pensando é o quanto que ele não acaba isolando o experimento. Já que ele tira esse potencial de onde está vindo essa indução. Então, o experimento em si eu consegui ter, eu bem que pode ser dedutivo e tudo, só que acaba fazendo um isolamento total desse experimento. Não, mas veja, o experimento não é isolado, ele é feito no contexto das hipóteses que estão ligadas com ele. O que ele isola de onde veio essas hipóteses. Né? Veja, e óbvio que ele não está no âmbito por exemplo, do pouco, ele não está pensando num critério de cientificidade, nada disso. Né? Que ele quer ele só quer introduzir, né?
dos introduzir ao estudo da medicina experimental. Quer fazer experimento? Quer fazer medicina experimental? Fazer isso. Né? Quer dizer, não está muito preocupado, né? Então, quer dizer, eu gosto desse daí do andar, eu gostei dessa metáfora. Ele tem algumas metáforas interessantes, assim, as metáforas dele são biomecânicas, sempre. Ai, que legal, é o jeito que o cara pensar, né? E eu disse, eu lavo minhas mãos, né? O Bergson chamou o cara de gênio, né? Depois ele fez pela ciência, né? Pela ciência, pela fisiologia, o que o Descartes fez para ciências. Pô, esse cara vai ser bom. Né? Eu achei o cara interessante. E claro que esse tipo de projeto se enquadra uma coisa mais lateral, né, em relação à lógica. É porque eu gosto muito de filosofia, de história da ciência, essas coisas. Isso que eu ia te perguntar, assim. Então, eu nunca estudei nada assim, de história não estudei muito história da ciência e nunca vi nada de história da medicina. Mas parece, a impressão que dá que tem uma época que isso é meio como ver uma onda, assim, uma modinha, né, na medicina. Eu sei pelo menos mais um caso parecido com esse perfil de visão da ciência médica, que é aquele do Semmelweis. Já viu esse caso? É bem parecido, inclusive usado para ilustrar o método hipotético. Sim, né? O Semmelweis está no começo do livro. Então, do Henkel. Do Henkel, né? Do Henkel. Fala assim, as duas unidades da fraternidade do Hospital Geral de Viena, né? Nossa, eu não gosto desse exemplo aí, porque sabe como que o Semmelweis fez a contraprova quando ele descobriu que era um material cadavérico que acabava contaminando as parturientes, né, as jovens mães, e elas morriam lá de uma febre lá. Sabe como que ele descobriu? Como ele testou? O último teste? Ele fez assim. Aí ele viu que ela morreu. Viu? Ele fez? Ele tinha hipótese, tudo já. Ele disse, então vamos ver se é realmente material cadavérico, né? Que faz. E o amigo que cortou com o bisturi, né? Mas ele vai testar, chega assim, a mulher morreu, o cadáver, você já tinha lá 10 mulheres que tinha acabado de ter filho, pegou aquilo lá e abre as pernas, minha filha. Abre as pernas. Aí 9 de 10 morreu, ele falou assim, tinha razão, realmente era o material cadavérico, né? Que a doença se reinfecta a partir. Agora eu acertei, né? Não dá para pensar em Semmelweis, né? Mas o Semmelweis, eu sei de um livro que conta a história dele, mas eu sabia que ele tinha discussões metodológicas também. Não sei se tem discussões metodológicas, eu estou conjecturando. Eu já vi outros casos também, tem o caso nos hospitais de campanha durante a guerra, uma guerra, não vai grande sempre, também tem a ver com descobertas sobre procedimentos sanitários. Sim. Mas assim, me deu essa impressão porque parece que tem vários médicos envolvidos com essa perspectiva de fazer ciência médica. O que o Semmelweis, o que o Bernard chama de escolástica, que essas escolas são seitas, gente. São seitas, você sabe que não tinha conteúdo, ele aceita, tem conteúdo empírico. Tem conteúdo. Não, mas é como se você tivesse acho que uma espécie de linha sucessora, onde você aprende as coisas com os outros, não sei o que lá, né? Dentro de uma cultura separada. Né? Tem esse tipo de médico, tem esse tipo de médico, tem outro tipo de médico.
Aí você vai atrás do cara que... Essas coisas do Jânio, no século XIX, não lembro quem, eu acho que eu vi brincando com isso, né? Que lá do Mesmer, né? O mesmerismo lá, acabou vindo hipnotizar, né? Hipnotizar, transe, essas coisas. Um desses historiadores falou assim: o cara chegou lá e começou a dar certo. A hipnose, não sei o que lá, tá legal, né? Aí o historiador falou assim: ué, fazia melhor, pôr o cara em hipnose, dar uma sugestão para ele, é melhor do que sangrar o cara, porque o cara já está doente, né? Pelo menos mal não fez, né? Então o cara é um grande médico, né? Não faz. Né? Aqui, pelo menos, né, há uma. Pô, vamos lá dar gelatina lá para os bichinhos, uma gelatina com carne, outra gelatina com não sei o que lá, para os bichinhos e ver se isso funciona. Isso é muito diferente, parece, cara, você nem tentou perceber que sangrar as pessoas não estão doentes faz mal? Não é possível. Quer dizer, melhor ser privatizado lá para entrar e estudar o cara, né? Dá mais certo. A gente dá certo mais. Mas é uma ciência. E, como eu disse, né? Os caras estão lidando, né, com questões interessantes. Só uma pergunta interessante: gelatina alimenta? Por que deveria? Não sei, vamos ver. Vamos testar. O que vocês ouviram sobre a querela da gelatina? Então, eu acho que acabou sendo sobre cada hospital acabou sendo de um jeito. Mas não era o que eles faziam, era se eles adicionavam ou não gelatina ao caldão de carne e legumes que eles davam como a refeição padrão, né? Então era assim, e no final foi isso. Obviamente, se ficar comendo só mas aí ficou no meio termo. Mas mesmo assim, veja como é difícil. E qual é a quantidade mais eficiente de gelatina que deve ser adicionada à sopa de legumes para que as pessoas tenham uma recuperação melhor no hospital? Veja como é difícil tratar isso empiricamente, né? E testar completamente. Há muitas variáveis independentes de sopa atuando, né? Mas, que bom, né? Para não achar que é bom que o Zé Novaes fez coisas coitadas lá, né? Perguntando contra a prova, foi eticamente, não foi muito. Né? Vai que ele estava achando que ele estava errado, né? Ele falou assim: eu vou fazer isso daqui, mas eu sei que eu estou errado. Aí morre todo mundo. Droga. Mas é que eu gosto muito dessas coisas. E aí eu falei assim: medicina, deve ser legal, né? Termodinâmica, tinha algumas coisas termodinâmicas, né? Mas magnetismo, você precisava fazer uma coisa menos. Parece mais fisiologia, uma ciência mais complexa, não certo sentido. Mas deve ser mais interessante. Gente, pode falar comigo, eu falo pra caramba. Mais alguma coisa? Bom, então tá. Valeu, obrigadão, Luciano. De nada, gente, valeu demais. A próxima vez que eu tocar, eu prometo fazer um monte de conta na louça, tá? Obrigada. Tá? Mas eu vou deixar vocês com essa curiosidade, assim, com as curiosidades históricas. Basta você ter contado os pontos do seu teoria. Mas o ponto do sonho do bar, pra mim. Mas
Nossa, cara.